Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os vídeos e deixem o seu like. Agora eu vou falar da última parte dessa trilogia de vídeos que eu estou fazendo um atrás do outro sobre as questões políticas aí dessa semana, que eu não pude acompanhar 100%, não pude me informar muito bem, porque eu estou tendo que estudar para provas, então estou aproveitando esse tempo aí para fazer um desabafo. Então a minha visão pode estar insuficiente em alguns pontos, mas eu pretendo pelo menos contribuir minimamente com essa discussão. Primeiro, em relação à ideia das manifestações do dia 26, eu acho que elas são fundamentais para, vamos dizer, sanear toda essa turbulência política que está acontecendo aí. Estava até falando com um colega meu da UF sobre a possibilidade do impeachment do Bolsonaro e como que isso está se tornando relevante ultimamente e os problemas aí desse cenário da política brasileira hoje. Acontece que esses protestos, eu fiz até um vídeo dos protestos, né, a favor da educação, supostamente, tal, que foram os protestos da esquerda, e assim, eu fiquei espantado com o tamanho desses protestos. E é óbvio que não era só estudante, também tinha gente da CUT, tinha pessoas de sindicatos, ou sei lá, militância de partidos da esquerda, um monte de grupos focados ali para fazer uma manifestação gigantesca, que foi realmente semelhante à manifestação contra a Dilma em 2016, começo de 2016 eu acho, que foi a maior. Semelhante a essa manifestação. E foi justamente isso que me preocupou. O pessoal que todo mundo, eu já venho falando nos vídeos, você vê mais ou menos assim a obra do Olavo, você já tem uma ideia da diferença do profissionalismo da militância da esquerda e da militância da direita. A militância da esquerda tem dezenas de estrategistas que podem ser intelectuais medíocres ou intelectuais ruins, falando assim do conteúdo das suas obras, mas são bons, não precisa ser um intelectual muito bom para ser um bom estrategista político. Então, por exemplo, Marina Chauí, Vladimir Safatli, Rui Fausto, esses outros aí, eles não são filósofos brilhantes, são intelectuais de merda, mas eles podem ser bons estrategistas políticos. E a questão é essa: a esquerda tem centenas de professores universitários que servem como estrategistas políticos para os partidos. E a direita não tem qual estrategista político tenha realmente. Tem o Flávio Gordon, que eu não sei se tem articulação com o PSL, com nem político de direita. O Felipe Martins, que está mais próximo, é especialista em política internacional, não é propriamente um estrategista que se dedica integralmente à coisa, tem capacidade para isso, mas não é a função que ele exerce. E o Olavo de Carvalho, que é o intelectual mais importante e que acaba, mesmo não tendo a função de estrategista, acaba que quando a pessoa quer ter uma noção de estratégia para aplicar a direita, a pessoa assiste vídeos, estuda as obras do Olavo, que a pessoa vai ter uma noção. Então, tipo, não está sendo formado estrategistas e o Olavo é o cara que, porra, já dedicou a vida toda na luta contra o comunismo, nem tá no Brasil. Eu acho até que não é exigível você reivindicar que o Olavo viesse para o Brasil ou fosse mais ativo para a política brasileira, porque ele é o cara que possibilitou o surgimento da direita. Só isso. Se não fosse o Olavo de Carvalho, não existia direita e ponto. Eu acho que só por esse fato a gente não pode exigir mais nada do Olavo. A gente só tem que agradecer a influência do trabalho dele, o que não quer dizer que tenha necessariamente que idolatrar, considerar ele um semideus, como o pessoal aí fala, o pessoal da oposição do Olavo, que não entende que esse respeito e tal pelo Olavo é pelo fato de ele ser o maior intelectual do Brasil, pelo fato dele ter sido um agente de uma importância histórica extrema. Então a gente não consegue entender isso. E acabam dizendo que os alunos do Olavo são idólatras, não sei o quê, quando na verdade não é nada disso. É uma questão de respeito pela importância histórica e pela importância do conteúdo filosófico da obra dele. Então, acaba que se forma uma situação em que todo o espectro político, toda a militância de um movimento político se baseia no trabalho intelectual de uma pessoa, no trabalho estratégico de uma pessoa, que é um cara que já tá velho, já dedicou os melhores esforços para a obra de denunciar a Revolução Gramsciana, fazer uma crítica cultural mais profunda possível à situação brasileira e tal, e agora está prosseguindo com esse caminho e a gente não tem que ficar enchendo o saco dele.
A gente tem que pegar e fazer isso sozinho e não tem ninguém fazendo isso. Está um espectro político inteiro nas costas de uma pessoa, de um intelectual. Enquanto na direita, na esquerda, apesar dos intelectuais não serem os melhores do mundo, tem centenas de intelectuais servindo como estrategistas. E eu acho que o caso da Janaína Pascoal, que eu falei no vídeo anterior, e o caso do da briga do MBL com a direita, com o resto da direita, é uma burrice estratégica. São pessoas dentro da direita que estão batendo a cabeça porque não existem intelectuais suficientes para orientar e coordenar a ação estratégica dos militantes. Outra coisa que eu estava pensando é sobre a possibilidade do impeachment do Bolsonaro, que eu acho enorme. Eu acho muito grande, porque eu acho que, enfim, depois eu desenvolvi isso. Mas no começo, o que eu tenho a dizer é que no começo eu era contra a candidatura do Bolsonaro. Em 2000 no começo de 2018 tal, era contra, porque eu achava que seria um desserviço para a direita, seria um tiro no pé da direita, porque ele seria como a Marine Le Pen na França. Ela ia, teria muita votação no primeiro turno, e no segundo turno teria só a votação dos mais radicais. Enquanto se fosse, sei lá, o João Dória, se fosse outro da direita, ele teria mais chance de ganhar, porque não seria apoiado só pelos radicais. Mas foi um engano meu muito grande, porque eu não considerei nessa época que os evangélicos fossem apoiar o Bolsonaro. Pensei que os evangélicos não fossem, vamos dizer, um eleitorado confiável para o Bolsonaro, que eles fossem apoiar a Marina, sei lá, alguém da esquerda. Mas os evangélicos apoiaram, e quando eu vi a declaração do Malafaia que ia apoiar o Bolsonaro, eu falei, não, agora ele pode ganhar realmente. E a massa da população mesclou o sentimento anticorrupção com a figura do Bolsonaro, que é uma coisa que eu acho até que foi um erro estratégico, porque a pauta anticorrupção pode ser usada pela esquerda também, pode ser usada pelo Marcelo Freixo, sei lá. Então a direita se basear na pauta anticorrupção é um erro estratégico. Mas acabou que foi assim que aconteceu. E o Bolsonaro ficou com essa imagem do candidato mais honesto e tal. Então o pessoal votou nele. E também por causa do discurso da segurança pública. Então, esses fatores tiveram uma influência enorme no eleitorado e ocasionaram a eleição do Bolsonaro, que eu não esperava. Depois que eu vi que ele tinha realmente chance de ganhar no segundo turno e tal, passei a apoiar com mais ênfase a candidatura dele. Mas acontece o seguinte, eu falava, não, eu não vou apoiar a candidatura do Bolsonaro, eu acho que a candidatura do Bolsonaro é um absurdo, porque ele não vai ganhar, porque além de tudo tem aquelas declarações dele sobre tortura, que ele falou, eu acho que tem que torturar mesmo, eu acho que tinha que matar 30 mil no Congresso, aquelas barbaridades lá. Eu pensei, é só a propaganda oposta colocar esse vídeo dele falando isso que acabou, ninguém mais vai votar nele, só os radicais. Mas acontece que os fatores a favor do Bolsonaro foram tão fortes que eles contrabalançaram isso. Que de fato a intenção de voto do Bolsonaro diminuiu, as pesquisas dão uns 60%, depois que a campanha do PT começou a colocar essas declarações do Bolsonaro, diminuiu, chegou a 55%, 56%, eu acho, na votação. 55%. Então diminuiu as intenções de voto, provavelmente. Mas os fatores que apoiavam, os fatores que sustentavam a candidatura dele pesaram tanto que esse fator não foi suficiente para desbancar a candidatura do Bolsonaro. Foi uma coisa que eu não esperava. E outro motivo é porque eu pensava, ele não vai ganhar por causa disso tudo que eu falei, mas mesmo que ele ganhe, ele não vai conseguir governar, porque ele é um cara, intragável para toda a classe política, todo o establishment, toda a classe intelectual, todos os jornalistas, todos os professores universitários. O Bolsonaro é um cara intragável, assim como o Olavo de Carvalho. Eles são, o ódio que a esquerda, que os chamados progressistas, jornalistas e tal, tem pelo Olavo de Carvalho, é muito maior do que o ódio que o pessoal da direita tem pela esquerda, pelo PT, pelo Lula, sei lá, o Lula. O pessoal reivindicava, não, o Lula tem que ser preso. A gente quer que o Lula seja preso, a Dilma seja presa. A Dilma sofre impeachment e seja presa. Tem gente que fala isso, tal. Tudo bem. Agora o pessoal progressista e de esquerda falando sobre o Olavo de Carvalho, eles não aguentam nem falar, nem ouvir o nome do Olavo de Carvalho. Só você falar Olavo de Carvalho, as pessoas já te olham torto, ridicularizam, fazem o maior escândalo. Falou do Olavo de Carvalho, que coisa ridícula, que coisa desprezível. E tem gente que ainda fala que o Olavo de Carvalho é o maior câncer, é o maior problema que existe no Brasil. Ou seja, a mera existência de um homem que está dando suas opiniões é o maior problema do Brasil. Então, eles não falam isso abertamente, mas o que você deduz disso? Que tem que matar o Olavo. Então, assim,
é um ódio tão profundo que a mera existência do Olavo já é inaceitável para eles. A mera existência de uma pessoa que expressa suas opiniões é inaceitável. E isso não é brincadeira. Então o pessoal enxerga o Bolsonaro como parte de um esquema político do qual o Olavo de Carvalho faz parte. Então o ódio que eles vão manifestar pelo Bolsonaro não é brincadeira, é tão intenso que a própria esquerda e a própria mídia se aliam até os militares, que era o grupo mais odiado por eles, por causa da ditadura, das torturas da ditadura e tudo mais, mas eles aceitam se unir até os militares que eles achincalharam ao longo de 30 anos, 40 anos, só para combater o projeto político com ligação com o Olavo de Carvalho. Então, é óbvio que essa classe ia fazer de tudo para tirar o Bolsonaro. E isso é muita gente interessada nisso. Tem todos o chamado Centrão, que está interessado na história do Toma lá da cá, que o Bolsonaro disse que não ia ter mais, etc. Todos os parlamentares de esquerda, todos os jornalistas do Brasil, basicamente todos os professores universitários, todos os advogados. Então é uma quantidade enorme de gente. E para mais o Bolsonaro estava com o povo do lado dele. Mas essas manifestações aí gigantescas contra o Bolsonaro do final de semana passado demonstraram que o povo sim, o povo está do lado do Bolsonaro em sua maioria, mas as camadas mais ativas, mais atuantes na vida política estão em massa, numa quantidade enorme contra o Bolsonaro. Então, eu sempre falava que o que causou o impeachment da Dilma foram as manifestações de 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão, sei lá, na Paulista, muita gente, que aí os políticos olhavam para aquilo e falavam, nossa, tanta gente assim apoiando uma pauta, se eu votar contra essa pauta, eu tô ferrado, eu não vou mais me eleger. E se eu votar a favor dessa pauta, esse tanto de gente vai ter chance de votar em mim, então, nas próximas eleições. Então eu vou votar a favor dessa pauta. Então eu sempre achei, o que definia o impeachment não era os argumentos, a fundamentação jurídica, o fato de ter existido pedalada, crime fiscal não ter existido, isso é tudo secundário. O principal é a massa das pessoas nas ruas e o impacto dessas manifestações maciças na cabeça dos deputados. O principal foi isso. Então, eu sempre achei que o impeachment era, ou a manutenção e a força de um governo era definido pelas ruas. Então, considerando isso hoje, você pode dizer que o Congresso, o Senado, todo mundo vai estar contra o Bolsonaro, porque foi uma manifestação gigante. Então eu acho que as manifestações que vão existir a favor do Bolsonaro, dia 26, vão ser pequenas comparadas a essa. Vai ser só meia dúzia de pessoas. Eu espero que esteja enganado, porque eu já ouvi que iam articular com os evangélicos, com os caminhoneiros, com certos grupos aí de sociedade para fazer uma manifestação grande. Mas eu acho isso improvável, porque a direita, pela ausência de intelectuais, que eu já citei anteriormente, não tem condições de organizar uma estratégia política consistente para colocar muita gente nas ruas. Quem faz isso é a esquerda. A direita não tem condições de fazer isso. Então eu acho que esse protesto assim, marcado de última hora não vai ter muita gente e, consequentemente, os deputados vão fazer um cálculo do que vai ser mais benéfico para eles e vão ver que é mais benéfico apoiar essa massa tão grande assim de pessoas atuantes e engajadas para tirar o Bolsonaro do poder, e a maioria dos deputados vai votar pelo impeachment do Bolsonaro, vai procurar alguma desculpa qualquer para protocolar o pedido de impeachment do Bolsonaro e vão votar pelo impeachment dele. Eu acho que o que vai acontecer vai ser isso. Espero que esteja enganado, mas eu acho que no final o que vai decidir vai ser qual manifestação vai ser maior. Se a manifestação contra o Bolsonaro for maior, ele vai sofrer impeachment. Se a favor do Bolsonaro for maior, que eu acho praticamente impossível que aconteça, ele não vai sofrer. Então eu acho que, infelizmente, parece que o projeto de poder da direita vai ser abortado e vai entrar em lugar um projeto de poder positivista do general Mourão, dos outros generais malucos aí, que vai transformar o Brasil no entreposto comercial da China, como falou o Olavo de Carvalho. Eu acho que o que vai acontecer vai ser isso. Mas eu acho que para a direita vai ser sintomático, vai ser uma lição que primeiro, que é possível existir um movimento de direita no Brasil, que antes eu achava impossível, e depois que é necessário a formação de intelectuais, que vai confirmar a ideia do Olavo de que a ascensão ao poder de um presidente de direita é algo precipitado sem a formação de bases
de um núcleo de intelectuais para organizar uma estratégia política e dialogar com a maioria da população. Então, os esforços têm que ser concentrados nisso, e não na eleição do presidente. O impeachment do Bolsonaro pode ser aproveitado pela direita como uma lição que vai ensinar isso que parece que ninguém tinha se prestado atenção ainda. Então pode ser uma coisa produtiva. Mas espero que eu esteja enganado, espero que as manifestações sejam grandes, sejam maiores do que a esquerda, ou pelo menos comparável, pelo menos de tamanho semelhante, e acabe não acontecendo impeachment, eles acabem conseguindo se ajeitar. Mas eu estou bem pessimista em relação a isso, e com esse vídeo eu estou registrando as minhas impressões. Talvez posteriormente eu esclareça melhor alguns aspectos disso aí. Então, muito obrigado.